Mas a questão do Federal Reserve ter cortado os juros, né? E agora provavelmente vai cortar mais, embora não tenha sinalizado isso com clareza, é o que se espera. Sim. Né? Isso pode dar uma segurada nesse aperto monetário por aqui? E o que você achou da decisão do Fed, né? Enfim, isso pode beneficiar o Brasil nesse sentido também? Bom, a decisão do Fed era mais ou menos esperado, o debate de mercado, se o ciclo começava a 25, com 50, o Powell, presidente do Banco Central norte-americano, fez uma coisa que não é comum, ele antecipou a decisão na reunião dos banqueiros centrais, né, nos Estados Unidos, então já era claro que viria o corte, a discussão era qual o ritmo que ele faria. Eu, pessoalmente, estava achando que seria no ritmo de 25, porque não há sinais muito claros que a economia norte-americana está muito fraca ou que a inflação esteja realmente com uma queda forte. As leituras são sempre pouco claras, mostram uma economia ainda resistente, inflação também com uma certa resiliência. Então, eu achei que ele poderia ter calma no processo de afrouxamento. Mas não importa. Eu acho que o que eu acho que é relevante é que ele começou um ciclo, né? Esse ciclo tende a beneficiar o Brasil, né? Por uma razão direta e uma razão indireta. A razão indireta é que se ele está cortando os juros, é porque ele está convencido, e talvez os dados do mercado de trabalho mostrem isso, que a economia norte-americana está perdendo fôlego. Se você considerar fragilidades no crescimento que a gente já vê na Europa e na China, então a gente tem um quadro aí para frente de demanda global fraca. Demanda global fraca acaba fazendo com que os preços de matérias-primas caiam. Então, a gente vai se beneficiar de um quadro global desinflacionário. O Banco Central norte-americano reage a esse cenário de menor pressão de custo, corta a taxa de juros. Historicamente, quando você corta os juros, isso costuma empurrar capitais para os mercados emergentes. E aí tem uma novidade, né, que o Brasil é o único país no mundo subindo taxa de juros. Então, faz sentido esperar que a gente receba capitais de curto prazo. Bom, se isso acontece, então o dólar deveria cair no Brasil. E aí a combinação de preço de matérias-primas recuando com dólar em queda é menor pressão de custos para as empresas, o que ajuda o Banco Central. Então, o quadro global ajuda certamente o nosso Banco Central a subir menos os juros. Agora, por outro lado, o nosso desafio aqui é a inflação de serviços. A economia brasileira está excessivamente aquecida, um exemplo é o mercado de trabalho. Isso pressiona preços e, portanto, o Banco Central tem, eu acho, um desafio maior do que, apesar dessa ajuda no mundo, o desafio nosso é interno. Ao mesmo tempo, uma economia aquecida, porque o governo vem estimulando muito a economia. Então, como não se espera que o governo mude sua postura em termos de estímulos fiscais, então faz sentido que o Banco Central seja sobrecarregado, tendo que subir mais taxa de juros. Então, apesar de o mundo ajudar, eu acho que a história muda pouco do ponto de vista de estratégia do nosso BC.